Você sabe que a vinha demora aproximadamente 5 anos para ter uma colheita nela. Quantos anos? Quantos anos? Você sabe quanto tempo dura para uma horta germinar, trazer um fruto? 30 dias. Peraí. A proposta de Deus para Nabote é vinha, processo. Aí chega um Acabe que diz: você não precisa de processo não, você está pronto agora, você vai ser agora, tem uma proposta para você, você vai ser isso, você vai ser aquilo, não passe por processo nenhum, você está estragando sua vida, você precisa viver agora, você precisa receber agora, você precisa ter agora, você precisa viver agora. Só que essa proposta é uma proposta de Satanás. Abra sua Bíblia comigo. Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 21. Sucedeu depois destas coisas que Nabote, o juiz Esrita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha. Diga depois de mim: dá-me a tua vinha. Fale mais forte: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinho ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Pai, aqui está a tua palavra. Fala conosco, nós precisamos ouvir a tua voz. É no nome de Jesus que nós oramos. E toda a igreja diz. Você pode assentar. Meus irmãos, eu quero falar nesta manhã sobre este texto. E eu criei uma expectativa no meu coração que nós vamos falar sobre essa passagem durante 3 domingos pela manhã. Uma série de mensagens sobre entre a vinha e a horta. Diga após mim: entre a vinha e a horta. Fale mais uma vez: entre a vinha e a horta. Durante 3 domingos eu gostaria de meditar com a igreja sobre esse texto. E que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que Nabote era um homem temente a Deus. E que esse homem estava vivendo nos dias da gestão de um dos piores homens que Israel já teve como representante. O nome dele é Acabe. A Bíblia vai dizer que Nabote, ele possuía uma vinha. E essa vinha que Nabote possuía era herança dos pais para ele. Ou seja, Nabote recebe essa vinha como herança. Só que é interessante que o capítulo de número 21, versículo 1, vai dizer que passado alguns dias Nabote forma essa vinha, porque apesar de receber esta vinha de herança, ele precisava cuidar da vinha, ele precisava fazer algumas coisas dentro do processo da vinha. Antes de entrar no assunto, a vinha é onde se produz vinho. Vinho na Bíblia representa alegria. A vinha é algo que foi dado a Nabote para produzir alegria, para trazer na vida dele uma colheita abundante e trazer sobre a vida dele uma colheita também que ele pudesse ter um respaldo na sua vida financeira, onde trouxesse alegria para a vida de Nabote. Só que o vinho produz alegria na vida daqueles também que estão participando desta colheita. Só que é interessante nós observarmos que uma vinha que produz vinho, que está em plena produção, ela foi acabada de ser formada.
Essa formação aqui fala de trabalho. Essa formação aqui fala de processos. Falando em processos, observe alguns processos da vinha. Primeiro, depois que se tem o terreno, depois que se tem o local onde vai ser a vinha, o vinhateiro precisa limpar o terreno. A primeira coisa que se faz para ter uma vinha é limpar o terreno. Primeira coisa que se faz. Por quê? Porque está cheio de pedras, rochas. Então imagina comigo, não é só o desfrute. Olha quantos processos há para que se forme uma vinha. Primeiro, a limpeza. Deus remove do nosso coração algumas coisas quando Ele quer limpar o terreno, quando Ele encontra espaço para limpar o terreno na nossa vida. A primeira coisa quando Deus acha a nossa terra, a primeira coisa que se faz quando Deus acha a nossa terra é uma limpeza. A Bíblia vai dizer que quando Josias achou o livro da lei, ele removeu algumas coisas que estavam em Israel. Quando Deus encontra lugar na nossa vida, quando o Espírito Santo encontra lugar na nossa vida, a primeira coisa que Ele faz, que nós permitimos, é que Ele limpe o terreno, é que Ele remova os excessos, é que Ele tire de nós a mancha que o pecado deixou. Então, a primeira coisa, o primeiro processo que se faz numa vinha é a limpeza. Precisa se retirar as pedras, precisa retirar os obstáculos. A segunda coisa, dentro dessa mesma limpeza, ele limpa porque prepara a terra. Ele vai arar e organizar a terra. Então ele trabalha para que aquele coração esteja sensível à palavra de Deus. Não é só tirar os entulhos, é tirar e limpar. Terceira coisa, depois que ele limpa a terra, depois que ele prepara a terra, o vinhateiro começa a plantar as mudas de videira. E ele vai plantando. Isso é, depois que a nossa terra está pronta, o Espírito Santo vai falando sobre o propósito dele na nossa vida. Não existe propósito sem limpeza primeiro. Eu não posso querer viver o que Deus tem para a minha vida sem tirar aquilo que Ele pede que eu tire, sem remover aquilo que Ele pede que eu remova. Então depois que isso é removido, que a terra é preparada, existe o plantio. Plantio fala sobre entender o meu chamado, entender o meu propósito. Plantio significa colocar as videiras no lugar para daqui a pouco dar fruto. A terceira coisa que se faz numa vinha é plantar, colocar mudas. E depois, pastor, que se planta, as mudas estão no lugar. Então, agora sim, agora eu estou pronto para receber, agora eu estou pronto para colher, agora está pronto para começar. Quando você pensa que está pronto, o Espírito Santo sempre te mostra que existem mais coisas que você precisa fazer dentro do processo. Porque, vem cá, ele limpou a terra, ele arou a terra, ele plantou a videira, ele colocou as raízes no lugar certo. E agora, pastor, não é só colher? Não. Porque agora, depois de plantar, ele vai precisar fazer uma coisa. Ele vai precisar proteger aquilo que ele plantou. Por isso que o salmista falou o seguinte: eu não só recebi a tua palavra, Salmo 119, mas eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Não é só receber a semente, não é só receber a videira, é proteger o meu terreno para que essa semente, essa palavra que eu recebi, não seja roubada. Então a vinha está plantada, a vinha está plantada. Mas agora o outro processo que o vinhateiro precisa ter na vinha é construir uma torre feita de muro, para que os animais não entrem, para que
o solo não fique à deriva, vulnerável. Então todas as vezes que nós estamos alinhados a um propósito, algo que nós precisamos ter na nossa vida é proteger a nossa mente. Porque a nossa mente é vulnerável. Não é só, eu já limpei a terra, eu já preparei a terra, eu já plantei, agora eu vou colher. Não, você precisa proteger a sua mente. Porque durante esse processo você vai ser atacado, bombardeado. Os animais vão querer entrar na vinha para tomar o fruto da terra. As coisas vão acontecer, limites precisam ser estabelecidos para preservação. Você sabe por que você precisa proteger sua mente? Para que você seja preservado. Porque uma pessoa entregue à mente, ela não é preservada, ela vive qualquer coisa que passa na sua cabeça. Então, eu plantei, eu limpei, eu preparei, mas agora eu preciso proteger. Então, o processo da vinha é, depois de plantar, proteger. Eu preciso cercar, eu preciso murar, eu preciso colocar limites. Quando Davi disse, eu escondi a tua palavra no meu coração, você só esconde aquilo que é precioso e valioso. Você não pega uma cédula, por exemplo, de R$100 e coloca aqui porque você sabe que ou vai voar ou alguém vai pegar. Você não vai expor. Então você esconde numa carteira, esconde no bolso, porque você não quer que aquilo seja tirado de você. Quando Davi disse, eu escondi a tua palavra no meu coração, ele está dizendo, eu preciso guardar dentro de mim para que não seja tirada, mas guardar porque tem muito valor. Você precisa proteger a vinha, porque tem muito valor. Você precisa proteger o ministério que Deus te deu, a vocação que Deus te deu, o chamado que Deus te deu, a família que Deus te deu, porque tem muito valor. E para isso é necessário colocar proteção. É preciso ter uma proteção. E agora, pastor, depois de proteger, depois de limpar, depois de arar, depois de plantar, agora eu já posso colher. Quando a gente pensa que está pronto, o Espírito Santo sempre vai nos mostrar um processo a mais que nós precisamos fazer. Eu vou repetir. Quando nós pensamos que agora é o momento da colheita, não, agora eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Eu estou falando para você que está vivendo um processo na sua vida que falou, pastor, pensei que era esses dias que eu ia colher. O Espírito Santo sempre vai mostrar algo que nós precisamos fazer dentro dos processos para viver um plantio e uma colheita de um plantio que nós fizemos. Quando eu penso que está pronto, não está pronto. O que é que eu tenho que fazer mais? Eu tenho que podar. O que eu plantei dentro da minha vinha precisa ser podado. Escute, poda está ligado a crescimento. O vinhateiro lá na parábola falou o seguinte: é necessário que seja podada para que dê mais fruto. É por isso que uma árvore frutífera, ela aceita o processo da poda. Quando existe árvore, existe toco, viu, irmão? Vou falar de novo, existe árvore e existe toco. Quando o toco recebe a poda, ele recebe como uma afronta. Quando a árvore recebe a poda, ele recebe como, é para o meu crescimento, é para o meu bem, é para que o que Deus tem na minha vida se desenvolva. Então não queira ser uma árvore sem poda. Não queira ser uma árvore sem um vinhateiro estar com uma polda nas suas mãos para cortar os excessos e tirar o que é necessário. Porque a poda é o que mantém. Plantar é uma coisa, manter é outra. Começar é uma coisa, continuar é outra. Orar um dia é uma coisa, ter uma vida de oração é outra. Jejuar um dia é uma coisa, ter uma vida de jejum é outra. Então, para que continue, que haja continuidade, é preciso podar.
E depois de podar, o Espírito Santo sempre vai nos mostrar que ainda tem mais um processo. Depois da poda, não, agora podou, agora já fez tudo que tinha, já limpou, agora eu vou ter que aprender a esperar. Maturidade espiritual nasce no tempo dos processos de Deus na nossa vida. Quando não queimamos o tempo. Quando não trocamos a pressa pelo processo. Eu prefiro passar o processo do que passar a pressa. Então eu vou esperar a vinha dar o seu fruto. E agora, está pronto, pastor? Não, agora eu vou colher. Pronto, mas agora a colheita. O que é que vai acontecer? Eu vou pegar as uvas maduras e eu vou prensar. Eu vou colher as uvas maduras que estão em cima, vou prensá-las embaixo no lagar, para aí sim ter o processo do resultado daquilo que eu busco. Então diga depois de mim assim: dá trabalho ter uma vinha. Dá trabalho ter uma família. Dá trabalho ter um casamento. Dá trabalho ter um chamado. Dá trabalho ter um propósito. Quer que eu fale uma coisa para você? Dá muito trabalho. Porque são muitos processos. Agora, o que eu acho interessante é, dentro desses processos existem 4 que eu posso falar: preparação, plantio, formação e depois colheita. Preparação, plantio, formação e depois colheita. O que é que eu entendo aqui? O que é que eu aprendo aqui? Que ter uma vinha, manter uma vinha, formar uma vinha dá trabalho. Aí a Bíblia diz que Nabote conseguiu, na minha versão diz assim: passado esses acontecimentos, King James atualizada, Nabote conseguiu formar uma plantação de uva. Por quê? Depois de tanto processo, veio o resultado. Ele não só começou, ele conseguiu formar uma plantação de uva. Aí a Bíblia vai dizer que essa plantação de uva, ela está ao lado do palácio. Fale comigo, ao lado do palácio. Fale mais forte, ao lado do palácio. Agora vamos lá. Visivelmente aos olhos, o que é melhor? Uma vinha ou o palácio? Visivelmente é melhor um palácio. Mas sabe qual é a primeira lição que eu quero extrair para a minha vida? É que quem tem uma vinha está satisfeito com ela. Só que quem tem um palácio não está satisfeito com o palácio e quer a vinha para si. O Espírito Santo tem falado comigo. O Espírito Santo tem falado comigo sobre satisfação. Eu tenho ministrado à igreja algumas mensagens acerca de satisfação. Porque para o satisfeito, o pouco é muito. Mas para o insatisfeito, o muito é nada. Eu vou repetir. Para o satisfeito, o pouco é muito. E para o insatisfeito, o muito é nada. Porque você percebe, Acabe tem uma vinha só, que está próxima ao palácio. Só que Acabe tem Nabote tem uma vinha só, que está próximo ao palácio. Só que Acabe tem tudo, mas está querendo uma vinha. Então eu entendo que tem gente contente apenas com uma vinha e tem gente insatisfeito com um palácio. Irmão, se eu parar nessa frase aqui, a gente consegue desenvolver uma pregação só sobre isso. Tem gente satisfeito com uma vinha e tem gente que está insatisfeito com um palácio. Tem gente que ganha 100 salários mínimos insatisfeito e tem gente com um salário mínimo dizendo glória a Deus, Jesus.
Obrigado pelo que o Senhor me deu. Obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. Tem gente que tem tudo, tem muito, mas ainda assim está insatisfeito. E isso é um problema sério, porque a insatisfação, ela não fica na insatisfação, ela desenvolve algumas coisas. A insatisfação de Acabe fez ele desenvolver inveja, cobiça, tristeza, manipulação, até chegar à morte de Nabote. Então, esse é o perigo da insatisfação. É porque a insatisfação te faz ser impulsionado a, enquanto você não tem aquilo que quer, não está satisfeito. Você lembra daquele homem que eu preguei aqui, eu falei aqui? Um homem que Jesus disse: eu vou lá na sua casa porque tem alguém doente na sua casa. Ele disse: Senhor, basta, 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 pouco, Senhor, pouco, eu me contento com pouco. Uma palavra tua e o meu criado sarará. Só que tem gente que precisa da visita de Jesus, do afago de Jesus, do aconchego de Jesus, do travesseiro de Jesus, do cheiro de Jesus, para dizer que Jesus está com ele. Aí o homem disse: se o Senhor mandar uma palavra só, eu já acredito que o Senhor está comigo. Irmão, existe uma geração insatisfeita com tudo. Tudo. Nada está bom. Nada está bom. Nada está bom. Nada está bom. Eu quero mais, eu quero mais. Isso não está bom, isso não está bom. Só que a insatisfação gera um desejo. E esse desejo destrói uma vida. A insatisfação não depende daquilo que eu tenho. Depende daquilo que domina o meu coração. A insatisfação, para quem está dominado pela insatisfação, nada está bom. Mas não é pelo que eu estou vivendo, é porque já está, o meu coração já está dominado por isso. Eu vou dar um exemplo. Para você. A congregação que era para ser mais crente, era descrente. O problema era a satisfação? Não, porque Deus provia. É porque dentro do coração deles havia uma insatisfação. Irmão, a congregação, por isso que eu sou muito tranquilo em relação a isso. Porque a congregação que tinha um líder como Moisés, a Bíblia vai dizer que Moisés, primeira coisa, a Bíblia vai dizer que Moisés era manso. Então Moisés não era o pastor que ficava brigando com um membro. Moisés era manso, porque tem pastor brabo. Glória a Jesus. Mas Moisés era manso. Como é o seu pastor? Manso. Qual é a vida de oração que o seu pastor tem com Deus? O meu pastor, quando ele vai para o monte, ele volta com o rosto resplandecendo. A Bíblia vai dizer que Deus fala com ele como se fala com um amigo. O Moisés é aquele que o povo via que nas mãos dele havia sinais. Já era comprovado. Um povo que era cativo, um povo que era escravo. Moisés chegou diante do mar: Senhor, e aí? Estou orando aqui, estou aqui atrás, mas estou vendo que o meu líder tem tanta vida com Deus que até um mar fechado Deus abre na frente dele. Deus abriu o mar, o povo passou do outro lado. Quando chegou do outro lado, antes do mar, ô Moisés, não havia sepulcro suficiente no Egito. Olha o perigo da insatisfação. Não, mas ele só está insatisfeito por conta disso. Não. Porque quem está insatisfeito, na bonança ou na escassez, vai estar insatisfeito. Veja só. Aqui antes do mar, não tinha sepulcro suficiente, Moisés, para a gente morrer. Lá no Egito tem que morrer aqui, diante do mar. Aí Moisés, tão aperreado: Senhor, o que é que eu faço? Jesus disse: estenda o teu bordão, teu cajado. Quando Moisés estendeu o mar, Deus abre o mar, o povo passa. Quando chega do outro lado, começa a cantar. Canta para lá, canta para cá, cantoria para cá, cantoria para lá. Só que tem uma geração que achando que empolgação é vida com Deus. Só que empolgação é uma coisa boa, irmão, porque movimenta, faz barulho, puxa pandeiro. Só que a empolgação só tem um problema: ela acaba. O problema não é o que estão fazendo. O problema não é o barulho que a igreja está fazendo. O problema é quanto tempo esse barulho vai durar. O problema não é a oração que está fazendo agora, é quanto tempo essa oração vai durar.
Porque a Bíblia diz que 3 dias, quantos dias? Quantos dias? 3 dias foi o suficiente para revelar o que estava no coração. Agora que reclamaram no mar, começaram a reclamar: Moisés, agora só não quero matar com sepulcro não, quer matar a gente de sede. Aí eles estão passando por Mara, mas Deus está preparando Elim, 12 fontes, 70 palmeiras. O povo bebe água. Quando o povo bebe água, vai para o deserto de Sim. Quando chega no deserto de Sim, agora sabe qual é o problema? É pão. Aí Deus faz chover pão do céu. Padaria, a primeira padaria do céu que teve, foi Deus mandando pão do céu para o povo. Lá na frente, o povo reclamou de novo. Pergunta para mim, qual era o problema? A insatisfação. Não adianta tentar saciar o insatisfeito. Porque o insatisfeito vai tomar aqui, vai comer aqui, e ainda vai dizer que está com fome e ainda está com sede. Não adianta. Pastor, tem um fulano ali que está insatisfeito. Tem um fulano que a gente precisa dar água. Dá água para ele. Agora ele não quer mais, agora ele quer pão. Dá pão para ele. Quando chegar lá na frente, só vai mudar a desculpa. Mas a insatisfação é a mesma. Veja comigo. Libertação do Egito, o povo do Israel tinha. Milagre diário, maná do céu, direção de Deus. Mas ainda assim, reclamaram da liderança. Reclamaram da comida. Reclamaram do caminho. E reclamaram da circunstância. Porque quando o coração está contaminado pela insatisfação, nada está bom. Quem vive dominado pela insatisfação nunca vai encontrar um lugar para florescer. Sempre vai precisar, sempre vai necessitar mudar para resolver a sua insatisfação. Aí a Bíblia diz que esse homem, ele não vai dormir, ele não vai descansar. Ele tem um palácio, mas ele olha para Nabote e diz assim: me dá a tua vinha, porque eu quero transformar a tua vinha numa horta. Só que, sabe, 2 detalhes que eu acho interessante. Primeiro, é que a vinha estava do lado do palácio. Do lado do palácio. A vinha estava onde, irmão? Mas Nabote entendeu: eu estou aqui, mas eu não entrei, o meu coração não entrou dentro do palácio. Eu estou aqui do lado. Olhe pessoas que Deus planta em lugares, e agora eu abro um parêntese para a nossa vida espiritual. Olhe como Deus nos planta no meio de lugares desafiadores. Daniel foi plantado na corte da Babilônia. Costumes pagãos, não adoravam a Deus, não serviam a Deus, não buscavam a Deus, mas Daniel estava lá no meio. Quem fez isso? Deus colocou ele no meio. Outra coisa, José, no palácio do Egito. Cultura pagã, deuses pagãos. Não se adorava a Deus, mas José estava lá no meio. Esté estava no palácio persa, onde se não servia, não adorava, não buscava. Só que você sabe a diferença de alguém que está perto, mas não está dentro? É que todos esses 3 que eu acabei de falar para você, o Egito passou a conhecer o Deus de José, a Pérsia passou a conhecer o Deus de Esté, a Babilônia passou a conhecer o Deus de Daniel. Você sabe qual é a diferença de quem não entra? É que além do costume deles não entrar lá, eles são influenciados. Porque quem tem um propósito de Deus na vida, contamina um ambiente, contagia um ambiente com a presença de Deus. Você entra na faculdade, mas você não deixa que a filosofia, a ideologia, a opinião mude a sua cabeça, porque você está perto do palácio, mas você não entra no palácio. A igreja de Cristo é convidada para estar perto do mundo, mas nunca dentro.
Como é que a gente vai tirar o mundo, irmão? Como é que a gente vai tirar o mundo na escola dos nossos filhos? Como é que a gente vai tirar? Como é que a gente vai tirar o mundo da nossa vida? O que está acontecendo, o que estamos vendo? Só que nós estamos perto, mas não estamos dentro. Deixa eu falar uma coisa para você, Estamos perto do pecado, perto da corrupção, perto do sistema, mas nós não somos do mundo. João capítulo 17, versículo 16. Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Sabe por quê? Eu aprendo que estar perto não significa pertencer. Não é porque você está na faculdade que você pertence ao sistema da faculdade. Não é porque você está no mundo que você pertence ao sistema do mundo. Agora, para isso, eu tenho que entender uma coisa. Eu não vou me dobrar ao sistema deles, mas eles vão conhecer o Deus que eu sirvo. Eles vão conhecer o Deus que eu adoro. O problema nunca foi estar perto, o problema foi entrar. Então a vinha está perto, mas o coração de Nabote está fiel a Deus. Porque ainda sendo perto, ele não se contaminou e deixou que a vinha entrasse no palácio. Mas houve uma separação. Igreja, Deus vem buscar uma igreja separada. Povo de Deus, Deus vem buscar uma igreja separada. A Bíblia diz que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Não existe céu sem santificação. E santificação é separação. O que dá no muro de lá não cabe no muro de cá. O que veste no muro de lá não veste no muro de cá. O que fala no muro de lá não fala no muro de cá. O que eles cantam no muro de lá não canta no muro de cá. É por isso que a igreja tem que ser radical mesmo, porque o que faz separação é um muro só, mas os princípios e valores são contrários àquilo que eu creio. Cuidado, nós não podemos parecer com o mundo. Cuidado, nós não podemos abrir concessões, porque são por causa de pequenas concessões que grandes males têm entrado. Separação, tem um muro. Está do lado, mas tem um muro indicando: os valores de lá não servem para os valores de cá. Eu estou em Cristo. E quem está em Cristo, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Mas é aqui, pastor. É por isso que nós temos que olhar e ter cuidado. Proteger, levantar o muro da vinha. Porque é muito fácil, irmão. É muito fácil. Se corromper é muito fácil. A Bíblia diz que o justo vai trilhando o caminho até ser vereda perfeita, como a luz da aurora. Mas para o ímpio, para o injusto, ele erra sem saber que está errando. Então, o que eu mais tenho que ter cuidado não é errar, é o fato de eu estar errando e não estar enxergando. Porque tem gente, irmão, que está errando, mas na convicção dele, está tudo bem. Está tudo em paz. Não precisa ajustar nada não na minha vida não. Está tudo, pastor. Não. Está tudo em paz. Lembra do muro? Eram vizinhos, mas os valores eram muito diferentes. Você pode morar numa casa que do seu lado tem uma casa vizinha. Só que saiba que no muro de lá é uma ideologia. E no muro de cá, o que precisa reinar é a palavra de Deus. Eu quero falar sobre duas coisas e já vou orar pela nossa vida. Qual foi a proposta de Acabe? Qual foi a proposta de Acabe? Me dá a tua vinha para que eu transforme ela numa horta. Irmão, Acabe queria trabalhar algo na vida de Nabote. E o que, pastor? Ele queria convencer Nabote que dava muito trabalho ter uma vinha e que dava muito menos trabalho ter uma horta. Porque para quem vem plantando esses processos todos sabe o quanto é trabalhoso. Só que não é porque a vinha produz vinho que vai ter alegria todo dia.
Não é porque a vinha tem deleite nela que todo dia vai ser facilidade. Não vem prova, vem luta, vem guerra, vem dificuldade. Aliás, Acabe só está se levantando porque a vinha é produtiva, é frutífera. Só que eu vou orar agora pela nossa vida dizendo o seguinte. Ele disse: cede-me a tua vinha, porque eu quero transformar ela numa horta. Eu quero fazer uma coisa diferente nela. Do jeito que está, não está bom não. Vamos mudar, vamos inovar, vamos fazer umas coisas diferentes. E a gente tem que ter muito cuidado com qualquer tipo de inovação. Vamos precisar fazer isso, para tirar aquilo, para colocar isso. Só que a vinha é a herança dos pais. Hoje a gente tem uma igreja, mas essa igreja foi criada lá atrás, pelos nossos pais. E quando eu estou falando de nossos pais, eu não estou falando de biológico não. Eu estou falando de pais espirituais. Quando Josias, com 8 anos de idade, disse: eu vou me ater ao meu pai Davi. Davi não era pai dele, mas ele teve Davi como uma referência. O que os nossos pais construíram na fé, levaram anos para construir na fé, nós estamos colhendo hoje. Antigamente a perseguição pelo evangelho, para ter uma igreja evangélica aberta dentro de um bairro, era tão difícil, irmão. E hoje nós temos, e nós precisamos manter. Porque eu não quero ser a geração que apaga o fogo que já foi construído. Eu preciso segurar firme para manter aquilo que já foi aceso. Só que deixa eu falar uma coisa para você e eu quero orar. Sabe qual é a proposta de Acabe? Me dá a tua vinha, deixa eu transformar ela numa horta. Você sabe que a vinha demora aproximadamente 5 anos para ter uma colheita nela. Quantos anos? Quantos anos? Você sabe quanto tempo dura para uma horta germinar, trazer um fruto? 30 dias. Peraí. A proposta de Deus para Nabote é vinha, processo. Aí chega um Acabe que diz: você não precisa de processo não. Você está pronto agora. Você vai ser agora. Tem uma proposta para você. Você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai... Não passe por processo nenhum. Você está estragando sua vida. Você está... Não. Você precisa viver agora. Você precisa receber agora. Você precisa ter agora. Você precisa viver agora. Só que essa proposta é uma proposta de Satanás. Por quê? Jesus estava no deserto. 40 dias sem comer. Tinha pão no deserto? Não. Aí o diabo disse assim: olha aqui o pão. Vai ficar com Jesus esperando o processo ou vai comer pão agora? Essa é uma proposta satânica. Sabe por que ela é satânica? Porque o que o Acabe quer é trocar o imediatismo no lugar da espera. Só que Deus não mudou o método dele não. Deus não mudou a forma dele trabalhar não. Deus não precisa segurar ninguém propondo pressa para sustentar a vida de alguém não. Deus diz: quer viver comigo, andar comigo, vai andar no processo. Processo por processo. Mas o Acabe vai prometer uma horta. Problema do Acabe e de quem está cedendo a proposta do Acabe. Eu ainda sou da geração de Nabote. Eu escolho viver os processos de Deus, porque eu sei que Deus não forma ninguém sem passar pelos processos. Pastor, tem uma horta aqui, 30 dias está pronto. Quem disse que eu estou querendo trocar aquilo que Deus me deu? Eu não troco a promessa por pressa. É uma geração que está sendo convidada a viver no imediatismo. Recebe agora, toma agora, vive agora. Não, irmãos, é processo. Sabe o que foi que Deus disse para aquele povo que foi guerrear? Ele disse: olha, enquanto vocês estão tocando, a Bíblia diz que eles trouxeram um músico. Estavam no meio de uma guerra. Aí a Bíblia diz que no dia seguinte, que dia? No dia seguinte, a água começou a vir. Não havia água, não havia chuva, e eles estavam sem água no meio de uma guerra. Aí a Bíblia diz que no dia seguinte, mas peraí, eles estavam sem água agora. Só que Deus usa o processo
para dizer: se você cantar hoje, amanhã o teu futuro está garantido. Se você viver na minha presença hoje, amanhã eu cuido de você. Só que eu não falei para você que existe uma diferença do Acabe para o Nabote. Qual? É que o Nabote, ele é satisfeito, e quem é satisfeito não é comprado por proposta de Acabe. Quem é satisfeito sabe que Deus usa processos, que Deus passa tempos de preparação para poder entregar algo nas nossas mãos. Você sabe que a vinha, e eu vou orar agora, a vinha você planta embaixo e colhe as uvas em cima. Você sabe qual é a diferença da vinha para a horta? É que a horta planta embaixo e colhe embaixo o alface. Sabe qual é o problema da geração de Acabe? É que as coisas dele são só aqui da terra, são só aqui de baixo. Mas o Nabote está dizendo: eu não troco isso não, porque o que eu estou plantando aqui, mas estou colhendo no espiritual. Eu não estou buscando ter uma vida rasa, eu estou buscando ter uma vida espiritual com Deus. O que é que adianta colher embaixo, mas não ter fruto, não ter Espírito Santo, não ter unção, não ter graça de Deus na vida? Eu rejeito a proposta da horta, porque eu quero plantar embaixo e colher em cima. Eu quero ter uma vida pautada nos princípios da palavra. Eu quero ter uma vida pautada nos princípios de Deus. Eu quero declarar que não existe nada melhor do que estar na presença de Deus. Mas não abriu a porta ainda, mas eu estou com Ele. Mas Deus não fez ainda, mas eu estou com Ele. Mas não resolveu o problema ainda, mas não existe lugar melhor do que a presença dEle para a minha vida. Eu não quero nada daqui de baixo. Eu não sou comprado pelas coisas de baixo. Eu sou lavado e remido para viver as coisas que Deus tem preparado em cima. Enquanto Abacuque estava aqui embaixo, ele não via nada mudar. Mas no dia que ele disse: subirei à torre de vigia, subirei à torre de vigia, sairei desse nível raso de gente que não ora, que não lê a Bíblia, que não busca a Deus, porque precisa de horta para ficar colhendo aqui embaixo toda hora. Mas quem ora é diferente, quem tem Deus na vida é diferente, quem tem Bíblia no coração é diferente. Não é enganado por Acabe. Quando Acabe veio, ele diz: eu estou te conhecendo, Acabe. Eu não quero horta, eu quero vinha. Uma igreja que se deleita no Senhor, não é deleite material nem daqui da terra. Precisa fazer isso, precisa daquilo, para a gente insatisfeita. Não, meu filho. O que a gente precisa é de Jesus na vida, é de mudança de vida, de caráter, de arrependimento, de mudança de vida, de ser confrontado pela palavra. O que a gente precisa é receber uma palavra que chacoalhe a gente e diga: ou você é crente ou você não é, cabra. Entre no prumo de Jeová. Mude de vida. Diga não ao pecado, não ao convite ilícito. Tire a pornografia, tire os vícios, tire o que não agrada a Deus. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Eu não vim buscar reino da terra. Irmão, a qualquer hora dessa a trombeta vai tocar. E se tocar, eu tenho pena de gente que está plantando horta. Tudo aqui de baixo. Negocia daqui de baixo. Fala daqui de baixo. Faz falcatrua do jeito daqui de baixo. Mas ainda tem uma geração que diz: eu não troco. Ainda tem uma geração que diz: eu não troco alimento celestial por lanchinho de horta. Mas vai colher agora, vai viver agora. E quem disse que eu quero agora? Eu vou viver no tempo de Deus. Porque quando o tempo de Deus chegar, homem não impede. Já
viu, irmão, quando o tempo de Deus chega? Quando o tempo de Deus chegou na vida de José, Faraó ficou sentado no trono e José ficou governando. Quando o tempo de Deus chegou na vida de Daniel, o rei disse: olha, você e o seu Deus, é a ele que nós vamos servir. Quando o tempo de Deus chegou na vida de Mardoqueu, não precisou forçar a porta, empurrar a porta, derrubar ninguém. Deus pegou alguém que estava no anonimato e disse: vem cá, Mardoqueu, eu tiro o sono do rei, mas coloco você no palácio. Dá-me a reverência. Quando chega o tempo de Deus, Deus faz acontecer. Mas por que não aconteceu? Porque ainda não chegou. Viva o primeiro, viva o segundo, viva o terceiro processo, mas conserve a vinha, guarde a vinha, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Daqui para frente a gente vai ver muita coisa, igreja. E se você não tiver Jeová na vida, Bíblia no coração, palavra de Deus, você vai trocar vinha por horta. Mas diz o Espírito Santo à igreja nessa manhã: cuidado, cuidado, o que eu te dei foi uma vinha. Pode ter aborrecimento, pode ter cara feia, pode ter trabalho, porque 9 processos dentro de uma vinha é muita coisa. Mas fica firme que a vinha foi eu que te dei. Semana que vem eu vou falar sobre a vinha que Acabe prometeu depois que ele prometeu a horta. Mas nessa semana, fica no teu coração que eu não estou disposto a trocar a horta pela vinha que o Senhor me deu. Que o Espírito Santo fale em cada coração aqui nesta manhã. Que onde essa mensagem chegar, desperte alguém, trabalhe no coração de alguém que quer dizer para Deus: horta não, vinha assim. Jesus disse: no mundo tereis aflição, irmão. Não foi facilidade não, aflição. Mas vocês vão vencer como eu venci. Ô Josué, o Jordão está aqui, passa esse Jordão. Mas peraí, Senhor, já começou o chamado debaixo de pedra, debaixo de levante, debaixo de açoite. Mas tem uma coisa: o Jordão fica e você sai. Porque eu vou fazer você herdar a terra que eu prometi. Promessa de Deus não tem data de validade. Promessa de Deus não fica velha. Pode passar o tempo, pode vir Jordão, pode vir Jericó, pode vir inimigo, mas você chega na Canaã que Deus. Fica de pé.